Aula de Anatomia do Seio Cavernoso da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo professor Dr. Rodrigo Pongelupi. Bom, seio cavernoso é a história do barco. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Tem gente que fala que o seio cavernoso ele parece um barco. Sempre achei isso meio nada a ver, assim, mas faz sentido. Tipo, é como se fosse um barco incrustado, como se essa parte da frente aqui do barco tivesse incrustado na fissura orbitária superior, sabe? Então seria a quilha, basicamente ela vai desenhar de cada lado a fissura orbitária superior. E o teto, que vai ser o triângulo oculomotor, ele vai ficar em cima. Lembrando, né, que o triângulo oculomotor, eu já sempre falo nas cirurgias, né, ele é formado pelos três folhetos, né, de dura, interclinoideu, petroclinoideu anterior e petroclinoideu posterior, né. Você tem o ápice do petroso e a clinoide anterior e posterior, né. Então, imagina que essas três estruturas vão formar um triângulo, que é onde vai estar passando o nervo oculomotor em direção à fissura orbitária, tá? Parte posterior, a proa, né, que é onde vai estar entrando aí alguns nervos, né? Então, o sexto nervo vai entrar no ligamento, por baixo do ligamento petrosfenoide, né? O ligamento de Gruber. Ósseo do cabo de Meckel vai estar lateralmente, né? Afinal de contas, o seio cavernoso ele é composto pelo trigêmeo, né? Medialmente vai ter o dorso da célula, né? Vai ser o seu limite medial, né, do seio cavernoso. E por cima, né, dessa parede posterior, você vai ter o ligamento petroclinoideu posterior, que na verdade é a parte já superior, né, que estaria no deck, estaria por cima. Eu vou mostrar isso na imagem para você entender melhor. Parede lateral, que vai ser do petroclinoideu anterior para baixo, até a margem inferior do sulco carotídeo, né, afinal de contas, tudo isso vai compreender essa porção lateral do seio cavernoso, que é onde vai estar o trigêmeo, vai compreender e vai englobar, né, a carótida cavernosa, né? E a parede medial, né, que vai estar abaixo do folheto interclinoideu até a margem inferior do sulco carotídeo. Então, aqui, para vocês entenderem como é que funciona isso, né? Por que o seio cavernoso parece um barco, né? Imagina que aqui, ó, seria uma quilha, né, em direção aqui à fissura orbitária superior, que vai estar aqui. Isso aqui é a fissura orbitária superior. O que vai passar nela? Vai passar V1, vai passar o terceiro nervo, certo? E também o sexto e o quarto, né? Mas basicamente é isso. Então, isso aqui é a fissura orbitária superior, tá? Então, ela vai incrustar aqui, né? Isso aqui é a quilha, né? Aqui seria o teto, né? Onde está o triângulo do óculo motor, né? Aqui é a parede posterior, que eu falei para vocês, né? Não, mentira. Aqui é o triângulo clinoideu. Aqui seria o teto, né? E aqui é a parede lateral, né? A parede posterior, parte posterior aqui não tá dando para ver muito legal, mas vocês imaginam que é onde está entrando aqui o sexto nervo, por exemplo, né? E o cabo de Meckel, certo? Afinal de contas, o cabo de Meckel vai estar medial aqui ao trigêmeo. Isso aqui já é cabo de Meckel. Essa cavidade aqui é cabo de Meckel. Estão conseguindo enxergar? Aqui o quarto passando, né? Lembrando que ele vai passar adjacente à tenda e vai entrar por aqui, né? E o sexto que vai entrar abaixo do ligamento de Gruber lá atrás. Bom, então, dos ligamentos importantes, né? Então, aqui é o quê? Clinoide anterior, certo? Clinoide posterior, ápice petroso. Então, se forma um triângulo, né? Onde a gente vai ter três folhetos de dura que vão compreender o terceiro nervo, que vão delimitar o triângulo do óculo motor. Aquele lá que eu falei do óculo motor, eu falei errado, na verdade aqui é o clinoideu, né? Tinha retirado a clinoide. Então, triângulo clinoideu, onde a gente vai encontrar o quê, ó? Segmento clinoideu da carótida. Então, aqui é o triângulo clinoideu. Nada mais é do que compreende o segmento clinoideu da carótida. Tem seio cavernoso aqui, Juan? Tem seio cavernoso? Embaixo da clinoide? O Juan foi responder um bip. Tem seio É, cavernoso aqui, Thales? Eu fui direto do R4 pro R1, pro R2, foda-se. Ela ali no triângulo clinoideu? Clinoideu. É, Tem é, seio cavernoso isso, aqui?
Não, descrito não tem, mas ele tem um monte de veia tributária, e aí no colar carotídeo que está ali Colar dentro, carotídeo. é Colar considerado carotídeo. que tem um pouco sim. Exato. O colar carotídeo é como se fosse aquela história do dedo de luva, né? Você passar o dedo, né, numa estrutura de borracha, por exemplo, né? Um pouquinho vai. Você vai ter um pouco de ar ali ao redor do seu dedo, né? Isso é como se fosse o colar carotídeo, né? Porque, na verdade, você tem dois anéis durais aqui envolvidos nessa região. O anel dural interno e o externo, né? O interno, ele não é continente. O interno, ele é formado basicamente por aracnoide, né? O externo, ele sim é continente, ele não deixa o sangue sair daqui para fora. Um aneurisma de clinoideu ou um aneurisma de carótida cavernosa, né? É muito raro, né, clinoideu. Carótida cavernosa, às vezes a gente vê um pouquinho mais. Quando ele rompe, ele dá outro tipo de problema. Ele pode dar fístula carótida cavernosa, mas ele não dá HSA, porque esse anel dural externo ele não deixa o sangue sair daqui, tá? No segmento clinoideu não é considerado seio cavernoso, não é mais seio cavernoso, mas você tem o colar carotídeo que, de fato, contém tributárias, ou pelo menos veias que se comunicam com o seio cavernoso. Tá? Mas a definição aqui é colar carotídeo, que você não tem seio cavernoso, você tem colar carotídeo, tá? Por cima aqui, então, a gente está vendo o segundo nervo, tá? Foi retirada a clinoide. Que estrutura é essa aqui, João? Que estrutura estaria aqui? A lateral ao canal Peristômico, óptico né? Pilar óptico, exatamente, pilar óptico, pilar óptico. Ó, é o pilar terceiro óptico. nervo está aqui, né? Optic Então você tem Structure. surorbitário superior, tá vendo? Surorbitário superior. Por baixo da clinoide, sustentando ela, ó, tá vendo? Tem uma estrutura óssea aqui. Ela vai se continuar medialmente lá para baixo, e quando a gente vê ela por dentro do seio esfenoidal, a gente chama isso, tem um recesso, na verdade, é um recesso optocarotídeo. Você vê que o pilar óptico ele vai fazer esse eixo aqui, entendeu? Ele vai dividir essas duas estruturas, né, o fístula orbitário superior do canal óptico, né, ao mesmo tempo que ele desce, né, e essa estrutura óssea, né, lá do seio cavernoso, na verdade, ela vai ser um recesso, né, recesso optocarotídeo, tá? Por isso que uma coisa corresponde à outra. Então, aqui V2, como é que chama essa estrutura aqui? Que mais está na aula? Tiago tá aí? Opa, Tiagão, o que que tá por cima aqui? Ó, eu já te falei isso 200 vezes na cirurgia, na última cirurgia que teve. é o pilar maxilar. Pilar maxilar, perfeito. É. Pilar maxilar. É o teto do forame redondo, tá? O teto do forame redondo, que é o forame redondo. Então, aqui seria a quilha do seio cavernoso. Aqui vocês estão conseguindo imaginar melhor, como se tivesse um barco aqui dentro, uma quilha incrustada aqui nessa fissura? Sim, sim. Aqui seria a proa, tá vendo? Ó, o sexto nervo passando por baixo de um ligamento. Como é que ele chama, Jean? Como é que chama esse ligamento aqui? Gruber? Gruber, muito Alô? bem. Como é que o outro nome dele? Nossa. É... Retroclinoideu, não é? Petro, Petroclival, né? não. Não? Retroclinoideu, não é? Petroesfenoidal. Petroesfenoidal, tá? Fenoidal. Petroesfenoidal. Vai do petroso pro esfenoide, tá? Vai do ápice petroso pro esfenoide. Tá. Aqui a gente tá vendo carótida cavernosa, tá? E aqui por cima dá para ver mais ou menos um fiozinho, um filetinho de dura, né? Isso aqui é um ligamento que vai inclusive definir. A partir daqui você chama de carótida cavernosa, para lá você chama de carótida petrosa. Como é que chama esse ligamento, Liliquist? Ah, eu esqueci desse ligamento aí, cara. Não é o Vamos lá petrolingual? então. Vamos subindo, Thiago. Como é que chama esse ligamento? Que é a transição entre o petroso e Carótida o. petrosa para cavernosa. Ela está sendo dividida aqui por um ligamento, tá vendo? Ó, esse aqui é um ligamento, ó. Tá coincidindo aqui com o V2. Como é que chama esse ligamento? Sim, lembrar, ligamento. Caramba, essa uma vez a gente até discutiu. Petrolingual. Ligamento Petrolingual, né? petrolingual. Ligamento Ah. petrolingual. Isso aí.
tá? Então ele que vai definir a partir daqui a carótida cavernosa, para lá a carótida petrosa. Aproveitando, ó que nervo bonito aqui. Como é que ele chama? Esse aqui o R1 responde, Luiz. Como é que chama esse nervo aqui por cima da carótida? O Luiz Miguel tá aí? Nagai, como é que chama esse nervo aqui? Nossa, peraí. Ele é paralelo à carótida. Eu lembro, falei que tinha três coisas paralelas. Carótida, aqui profundo, né? Que vai ter? Você lembra? Tuba auditiva, né? E aqui um nervo que é paralelo também. São três coisas meio paralelas, assim. Fácil de lembrar. Não lembro, não, pô. Jean, GSPN. GSPN, né? O nervo petroso superior, GSPN. Tem vários nomes para ele. Ele é super importante porque ele é um marco anatômico importante nos acessos à fossa média. Né? Ele, por exemplo, vai delimitar que aqui para cá é o triângulo antero lateral, para cá triângulo antero medial, né? O triângulo de Kawase, que é triângulo anterolateral ou triângulo de Glasscock. Enfim, então, aqui é a parede lateral do seio cavernoso. Estão conseguindo enxergar aqui os nervos, aqui para trás seria o que eu falei que é a proa, né? Então, por isso que tem essa história aí dele parecer um barco, enfim, que tem esse formato meio piramidal. Então, aqui a gente consegue ver novamente bem bonitos os ligamentos. Ó, olha que legal aqui o ligamento, tá vendo? Ligamento petrolingual que vai dividir o quê? A gente acabou de falar. Carótida cavernosa da carótida petrosa, certo? Carótida petrosa, carótida cavernosa, tá certo? Bom, aqui o GSPN, tá? O GSPN vai se juntar com um outro nervo e vai formar o nervo vidiano, certo? Como é que chama esse nervo, Thiago? Qual ponte? Oi? Qual ponte que perguntou? Ó, tá vendo? O nervo vidiano, ele vai se juntar. O nervo. Tudo bem, o nervo petroso ele vai se continuar aqui como vidiano, mas para isso acontecer, ele se junta no outro nervo. Ó. Esse nervo aqui tá vindo da carótida, inclusive. Como é que chama esse outro nervo? Acho que tá aí na tela, né? Nervo Tá aí. Nervo petroso profundo, né? Agora, pontoso agora que eu vi profundo. que estava na tela, enfim. Mas, enfim, de qualquer jeito, o nervo vidiano ele é importante para quê? Ele vai inervar o quê exatamente? É o gânglio pitérico palatino, né? Pitérico palatino, que vai para quê? Glândula lacrimal, né? Glândula lacrimal, É. exatamente. Ó, e aqui, para trás do ligamento petrolingual, né, aqui a gente tem um outro ligamento, né, que vai delimitar aqui um outro canal, né, que é o canal de Dorello, tá? Que é onde vai estar passando o sexto nervo. Então, ligamento petroesfenoidal de Gruber, canal de Dorello. Então, tem dois epônimos só para uma mesma coisa, né? Então, o canal por baixo de Gruber é Dorello, tá certo? Bom, coloquei aqui as relações ósseas do seio cavernoso, que vocês já estão careca de saber, eu já mostrei para vocês, fissura orbitária superior, clinoide, certo? Pilar óptico. Tá vendo o pilar óptico? Como é que é o eixo dele, que eu falei para vocês? Ele vai dividir o óptico da fissura orbitária superior, ao mesmo tempo que ele delimita lá na frente o recesso óptico carotídeo, ou seja, ele vai tá medial, ou melhor, ele vai estar imediatamente lateral à carótida e imediatamente inferior ao nervo óptico. Quando você vai drilar o pilar óptico, você tem um risco de pegar tanto a carótida quanto o nervo óptico. Por isso que você já deve ter visto o Dr. Cole fazer isso. Ele clinoidectomia, quando ele vai fazer a clinoidectomia, ele tem que drilar aqui entre a carótida e o nervo óptico, o pilar óptico. Então ele vai descendo com drill por aqui nesse eixo, mais ou menos nesse eixo, para poder conseguir soltar a clinoide, senão ela não solta. Não adianta soltar ela só aqui, ela não vai fraturar aqui. Fraturar aqui é uma péssima ideia. Porque se ela fraturar sem controle, você pode ter lesão da carótida ou você pode ter lesão do nervo óptico, tá? Aqui o tubérculo e aqui uma linha importante. Como é que chama essa linha? E ela divide o que do que, Liliquist? Essa linha aí vai separar a porção do plano com a região esfenoidal, né?
Ela vai separar o plano, né, do tubérculo, tá? Como é que chama essa linha aqui, que vai separar o plano do tubérculo? Putz, eu não lembro não também. Isso aqui é o límen esfenoidal. Límen esfenoidal, tá? Por que que isso é importante? É uma linha que vai dividir a fossa anterior da fossa média. Vocês devem lembrar de um tumor que, assim, foi até descrito como tumor de tubérculo, mas claramente não era, pela evolução, porque o tumor de tubérculo, ele pega o nervo óptico muito precocemente. Tumores muito pequenos dão perda visual muito importante. De plano, não. Você vê que é um detalhe anatômico que se o tumor surge aqui ou se ele surge aqui, a evolução é completamente diferente. Né? Um tumor daqui, ele se comporta muito parecido com o tumor de goteira. Né? Tumor de plano e goteira, inclusive, é difícil de separar. Saber de onde é que vem se ele surgiu do plano ou da goteira só pela imagem. Muitas vezes você tem que ver lá no intraoperatório onde é que é a inserção dele. Mas por isso, porque para cá ele se comporta como goteiro, um tumor de crescimento lento que cresce muito porque tem muito espaço, e para cá um tumor que muito pequeno já dá muito sintoma, tá? Então aqui a gente vê as clinóides, né? Clinoide média que é aqui na frente, clinoide posterior, né? Aqui no dorso da célula, clinoide posterior, clinoide anterior, que o sulco carotídeo, né? Que ele vai desenhar aqui a carótida cavernosa, aqui o foramilácero, que é por onde vai passar, né? A carótida, por cima do foramilácero, né? E para trás o segmento petroso da carótida. Bom, aquilo que eu coloquei no detalhe para vocês verem tá bem interessante para ver aqui, né? A clinoide e o pilar óptico aqui. Bom, relações com a artéria carótida. Lembrando, né, que o segmento petroso e lastro, eu já falei para vocês, eu sempre falo isso na cirurgia também. Aquele segmento petroso que o doutor tenta drilar para cateterizar, às vezes, ele só tem cobertura óssea em 15% dos casos. Em 85% dos casos, ele vai estar totalmente exposto e abaixo do trigêmeo. Por baixo do trigêmeo, você tem carótida livre, tá? Carótida petrosa. E o segmento lácero, né? Bom, no segmento cavernoso, vocês devem lembrar, né, que a gente tem a alça posterior, né, que talvez seja mais importante, que você vai ter o tronco meningo hipofisário, que vai dar origem a Bernasconi Cassinari, hipofisária inferior e meningeia dorsal, tá? A alça anterior, né, eu coloquei posterior, mas que é anterior, que em 8% dos casos vai dar origem à meningeia dorsal, mas na grande maioria das vezes ela vem do tronco meningo hipofisário. Segmento horizontal lateral, tronco inferolateral, que vai dar origem à artéria do seio cavernoso inferior, e o segmento horizontal medial, que vai dar origem às artérias capsulares de mecônio da cápsula da hipófise. Mas de todos esses, assim, o mais importante de se lembrar é a alça posterior, porque isso aqui é de maior importância clínica, porque geralmente os aneurismas da carótida cavernosa vêm dessa região do tronco meningo hipofisário. Isso é tão importante que para acessar essa região você vai acessar por um triângulo que tem inclusive um epônimo, né, Triângulo de Parkinson. Ele é importante justamente por isso, porque é por onde você acessa a alça posterior do seio cavernoso, onde você vai ver o tronco meningo hipofisário, onde você pode clipar um aneurisma de carótida cavernosa. Isso raramente é feito hoje em dia com as técnicas endovasculares. Mas é interessante vocês saberem por conta desse detalhe anatômico. Segmento clinoideu, já falei para vocês, né? Você tem o anel dural externo, né? Que enfim, que ele não é continente, o anel dural interno, que sim é continente. Eu já vi os dois nomes, e isso confunde bastante, inclusive, entre chamar de externo, chamar de interno, né? Eu acho que é mais lógico chamar interno, que está mais externo, o que está mais distal, né? Interno, que está mais proximal. Mas no rótulo ele coloca interno, que está mais distal, e externo, que está mais proximal. Afinal de contas, ele está mais extracraniano. Eu imagino que seja por isso, da nomenclatura que ele usa lá. Mas eu não sei se é bem um consenso, porque eu já li de outro jeito. Colar carotídeo, que eu já falei para vocês, né? Que ele basicamente é um plexo venoso que acompanha a carótida no segmento clinoideu.
Bom, das relações venosas, né, a gente tem as comunicações entre os seios, que eu já falei para vocês, tem o seio circular, né, que eu já falei na aula de célula, que ele dá a volta, né, ele circula toda a célula, né, e o seio, e a parte posterior, né, o seio plexo basilar, que vai comunicar, né, com o dorso da célula e clivos, então ele vai acompanhar toda aquela região anterior do clivos, né, e você tem também as veias, né, que vão passar ali na fissura orbitária superior, né, a veia central da retina e as veias orbitárias superior e inferior. Você vai ter comunicação complexo pterigóide através de veias emissárias. E você vai ter comunicação também com o seio sigmoide e bulbo jugular lá atrás, através do seio petroso inferior e posterior, então de modo que toda a circulação ela é redundante. Então, o seio petroso inferior e posterior, eles podem ter o fluxo no sentido que for necessário para o cérebro. Eles são seios de ponte, tá? Eles vão ligar aí a parte anterior com a parte posterior, certo? Bom, e a gente tem os espaços venosos medial, antero inferior e posterior superior, que são os principais espaços venosos do seio cavernoso. Tá? Então, vocês veem aqui esse aspecto piramidal aqui do seio cavernoso, né? Como eu falei para vocês, então ele comunica aqui com o seio circular, dá a volta aqui na célula, já falei para vocês na aula de célula. Aqui o seio basilar na região do clivos, aqui o seio petroso inferior, né, que vai dar lá na veia jugular, certo? O seio petroso superior vai dar lá no seio sigmoide. O plexo venoso, que acompanha a carótida, né? O seio esfenoparietal, que vem aqui junto com a artéria com a artéria meningeia média. Bom, essas são as comunicações. Ah, e obviamente aqui na frente, né, ela também, o seio cavernoso também vai ter comunicação com, às vezes, oftálmica superior e inferior. Isso é tão importante que, se você tiver uma fístula carótica cavernosa, vai ter hipertensão venosa aqui nessa região, vai ter engurgitamento da veia oftálmica inferior e superior, e aí você tem todas as alterações da fístula carótica cavernosa. Bom, aqui ele está colocando, né, os espaços venosos, né, espaço venoso medial, posterior. Mas isso eu acho que é pouco importante, é só para mostrar onde se concentra mais o sangue. O seio cavernoso, diferente do seio sigmoide, né, do seio sagital superior, ele não é exatamente um seio, que até se discute se esse nome é correto. Na verdade, ele é formado por folhetos de dura, mas ele tem várias trabeculações dentro dele, de modo que ele não tem um fluxo tão importante quando você corta ele. Vocês devem reparar que na cirurgia, você joga um Gelfuan ou bipola um pouquinho e já é suficiente para poder parar o sangramento. Muito diferente do seio sigmoide, do seio sagital superior, que sangra muito mais, né? Aquele sangue que é difícil de você controlar. É justamente por isso, que ele tem esses espaços venosos, né? Mas como se fossem lagos venosos mais profundos, mas de um modo geral ele tem várias trabeculações. Então, histologicamente, ele não parece exatamente um seio, não é um espaço cheio de sangue oco. Ele tem várias trabeculações. Achei essa figura aqui bem interessante da lateral do seio, mostrando esses espaços aqui na dobra, né? Da carótida, e a carótida dando origem aqui à artéria oftálmica, né? Que eu lembro que eu falei para vocês. Inicialmente ela está medial, né? Ao nervo é o segundo nervo, né? E depois ela dá a volta ao redor do nervo, ela tem esse trajeto, né? Bom, e aqui o espaço venoso antero-inferior, aqui por baixo da dobra da carótida, do gênio da carótida. Isso não é tão importante do ponto de vista clínico, mas é interessante vocês verem como tem esses lagos venosos dentro do seio cavernoso. Aqui, de novo, as relações venosas, né, para vocês verem, né, que por cima de V2, afinal de contas, para baixo de V2 a gente não tem seio cavernoso, né? E aqui vocês conseguem já ver algumas coisas dos triângulos, né? Vocês veem que, por exemplo, aqui no triângulo antero lateral dá origem dá acesso ao seio esfenóide. Se você vir lá para baixo de V2, você vai acessar o seio esfenóide. Aqui interessante também que dá para ver a artéria tentorial,
tá bem bonito aqui para ver, né? Vindo do joelho posterior, né? Tá bem por aqui. E aqui o colar carotídeo que eu falei para vocês aqui no triângulo clinoideu, tá? E aqui o buraco do pilar óptico, né? Que vai estar dividindo aqui todas essas estruturas que são da fissura orbitária superior do nervo óptico, né? E mais profundamente a carótida do segundo nervo, né? Visto lá do seio esfenoidal, na verdade, essa estrutura aqui vai estar dividindo o segundo da carótida. Ó, tá vendo como o pilar óptico não só divide, ele divide aqui também a carótida a clinoideia, né? Do nervo óptico. Bom, em relação às relações neurais, né? Você tem o canal de Dorelo, que eu já falei para vocês. São dois epônimos para uma mesma estrutura, né? O ligamento de Gruber, por baixo tem o ligamento de Dorelo, né? Que é o ligamento petrosfenoidal. Seio petroso inferior, né? Que vai se comunicar ali com o seio basilar, né? Isso para baixo, né? Do cesto. Vai ser medial ao quinto e lateral à carótida, e o cesto ele pode se dividir em até 5 raízes dentro do seio cavernoso. O terceiro e o quarto eles vão cursar mediais e inferiores à margem livre da tenda, né? Principalmente o quarto, né, que vai cursar bem rente à tenda, por isso que ele é super perigoso você fazer o corte da tenda sem se atentar ao quarto nervo. Eles vão ter pequenas cisternas, né? E eles vão entrar na parte posterior do trígono do óculo motor, né? O quarto, acima do tronco meningo-hipofisário. Por isso que existe uma relação importante entre o quarto e o tronco meningo-hipofisário, por isso que o triângulo para cima, né, ou melhor, para baixo, né, do quarto nervo, o triângulo infratroclear, ele é chamado de triângulo de Parkinson, porque ele dá acesso à região do tronco meningo-hipofisário. E finalmente os triângulos da fossa média, que eu vou mostrar para vocês na imagem, vai estar melhor para ver. Primeiro o clinoideu, que eu já falei para vocês, né, que é justamente o triângulo formado pela clinoide, e vai basicamente dar acesso à carótida clinoideia, ou segmento C5. O óculo motor, né, que vai ser por aqueles 3 folhetos de Dura que eu já falei, o supratroclear, entre o terceiro e o quarto, o infratroclear, que é o de Parkinson, que vai dar acesso à alça posterior e ao tronco meningo-hipofisário. Isso é importante por conta dos aneurismas de carótida cavernosa, que hoje em dia já não são mais tratados dessa forma, na grande maioria das vezes. Eu nunca vi ser tratado de outra forma, mas enfim, isso é histórico, é importante, faz parte da anatomia, então é interessante saber. O anteromedial, que vai estar entre V1 e V2, o anterolateral entre V2 e V3, tudo isso vai dar acesso aos 6 fenóides, já mostrei para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Entre V1 e V2, entre V2 e V3, 6 fenóides, certo? Então, dá acesso aos 6 fenóides. E aí o póstero medial e o póstero lateral, que talvez sejam os mais importantes do ponto de vista clínico, principalmente o póstero medial. O póstero medial ele vai ser formado, eu estava até discutindo com o João, que o Kawase, na verdade, nunca descreveu um triângulo, eles só atribuíram o nome a ele e depois eles descreveram. Na verdade, ele descreveu o acesso de Kawase, mas o triângulo mesmo, anatômico, ele não descreveu. No artigo ele não fala em nenhum momento sobre um triângulo. Mas, basicamente, ele vai pegar entre V2 e GSPN e uma linha formada entre o forame, né, o GSPN e o ósseo do cabo de Meckel, né? Mas o clássico que eu já vi escrito é que, na verdade, ele é formado por V3, né? Borda livre do tentório, e a bissetriz entre o GSPN e a eminência arqueada, porque isso vai te dar uma segurança para você não pegar a cóclea. Isso é pelo menos o que eu falava lá no Neurosurgical Atlas. Eu já vi essa outra descrição aqui. Não acho que ela é muito prática. Acho que talvez a mais prática seria essa, né? E que eu já vi cair em prova também, que é entre V3, borda livre do tentório, e a bissetriz entre GSPN ou 45 graus, já li das duas coisas também, dos dois jeitos, entre o GSPN e eminência arqueada. Tá? Triângulo posterolateral, que daí é do V2 para frente. Que aí, basicamente, é forame espinhoso, né? E a fossa infratemporal.
E aí os outros dois que são menos importantes, que é os paraclinoideus, lateral, né? Entrada do... que basicamente a entrada do sexto, né? Que é o canal de Dorello, né? Enfim, ele é descrito... Tem todos esses parâmetros. O João mandou agora que tem 6 minutos, acho que vai ter que dar uma corrida aqui. Mas esses dois aqui eu nunca vi cair em prova, acho que eles têm uma importância clínica bem menor, assim. Bom, aqui é a figura que dá para ver os triângulos da fossa média, tá? Que eu falei para vocês. Então, triângulo oculomotor, aqueles 3 ligamentos, tá? Triângulo supratroclear, aqui, ó. Nervo troclear, terceiro, V1. Então, supratroclear para cima do troclear. Infratroclear para baixo do troclear. Ou de Parkinson, mesma coisa, tá? Importante por quê? Porque dá acesso aqui ao tronco meningo-hipofisário. V1, V2, anteromedial. V2 e V3, anterolateral. E aí, V3, você tem o GSPN, daí você tem aquela divisão que eu falei para vocês. Isso aqui é eminência arqueada. Eminência arqueada. Pode traçar uma bissetriz entre o ligamento, entre o nervo petroso maior, GSPN, e o eminência arqueada. Você traça a bissetriz e a borda é livre do tentório. Então, esse triângulo aqui seria o triângulo de Kawase, tá? O triângulo posteromedial. E aqui o lateral, onde vai estar o forame espinhoso, tá? Onde vai estar a meningeia. Aqui é a mesma coisa para reforçar, que eu acabei de falar para vocês. Triângulo do óculo motor. Tá errado aqui, tá falando cabo de Meckel. Nossa, não é cabo de Meckel isso aqui. Ah, não, mentira. Aqui é o cabo de Meckel, sim. Aqui que tá colocando o terceiro, mas não é terceiro. Isso aqui é o quinto, tá errado. Que é o cabo de Meckel mesmo. Isso aqui é a visão posterior, onde daria para ver, né, aqueles triângulos que eu falei para você, o paraclinoideu medial e lateral. Eu acho que isso aqui é pouco importante, nunca vi cair em prova, enfim. Particularmente eu nem lembro disso, nem lembro que isso existe. Mas é que seria para mostrar esses triângulos paraclinoideu, mas que é basicamente a parede posterior, né, do seio cavernoso, como vocês conseguem ver aqui o canal de Dorello, né, aqui o sexto, né? Aqui o seio petroso inferior, né? Seio basilar. Seio petroso inferior que vai desembocar lá no seio sigmoide e vai formar a jugular, isso lá para baixo, né? Mas ele também é uma comunicação entre o anterior e o que é posterior, do ponto de vista venoso, né, de drenagem venosa, então assim, esse fluxo ele pode ser bidirecional, né? O fluxo pelos seios petrosos ele pode ser basicamente bidirecional, a depender da necessidade do corpo do momento. Bom, e agora sim o momento de sabatina que vocês gostam aí. Quem começa aqui? Quer começar, João? Não, pode ser. Vamos lá. Faça Pode vergonha. ser? Então, beleza. Não, esse aqui tá fácil, ó. Esse aqui você vai só acompanhando a dissecção, ó. Então, que estrutura é essa? Aqui primeiro a gente tá, só para contextualizar, a gente tá vendo aqui o seio cavernoso direito, visão lateral, tá? Então, para começar aqui, que estrutura é essa? É o segundo par. Não, Tá? é o segundo par e aí a carótida, o final da carótida cavernosa, né? Beleza, na verdade que ela já saiu da clinoide, né? Já passou da clinoide. Então aqui, na verdade, aquela carótida supraclinoideia aqui já. Fui pra ter uma ideia, tá bom. Exato. Então aqui é o quê? Se ela é supraclinoideia, que estrutura é essa aqui? É a clinoide anterior. Clinoide anterior. Aqui, Aí seria o terceiro par. terceiro nervo, isso aí. Terceiro nervo, muito bom. Aqui, Aí seria o trigêmeo, trigêmeo, tá? entrando no Aqui, cabo de Meckel. que estrutura é essa aqui? Aí Carótida é o gânglio, né? O gânglio trigeminal. gangliar. Isso, trigeminal, muito bom. Tá certo. Beleza, que fossa média, né? Aqui o quarto. Tá. Aqui a gente já tá um pouquinho mais profundo. Jean, quer falar aí pra gente? Qual estrutura? Vou começar aqui
Aqui, então, é a continuação da outra dissecção, né? Então, que estrutura você acha que é essa aqui? Aí seio petroso superior. Esse petróleo superior, aqui, Aí o trigêmeo? trigêmeo. Isso aí. Esse nervo aqui, Esse pequenininho é o troclear. nuclear. Muito bom. E essa estrutura aqui, qual que é? É, ligamento petroclinoideu anterior? Petroclinoideu? Isso, anterior. Muito bom. Petroclinoideu anterior. Tá. Que ele vai estar entre o ápice petroso e a clinoide anterior, né? Entre o ápice petroso e a clinoide posterior, petroclinoideu posterior, né? Ele vai delimitar um Uhum. triângulo. Qual que é o triângulo? Do óculo motor. Do oculomotor. Isso aí. Muito bom. Enfim. Daqui para baixo tá fácil, né? O que é isso aqui? Aí a região do gânglio, né? Ganho de Gasser, né? Isso. Aqui, então. Não, tá o Nagai. Nagai, sua vez aí. Não, pô, Gil, que isso, mano? Vai Passa lá. vergonha Não, na não, gente. agora já tá fácil, assim. Já foi uma boa parte, assim, da dissecção já tá feita. Que isso, vai lá. Então, vamos por partes, né? Começar aqui no C, tá? Foca aqui. Então, que artéria é essa aqui? Bem óbvio. Caroço. Carótide, beleza. Esse nervo aqui? O óptico. Ótimo, beleza. Isso aqui é o quê? Como é que chama esse triângulo aqui? Hum. Ah, esqueci já. Aqui estaria o quê? O que estaria nessa região aqui? Você lembra? De importante? Não. Que estaria clinoide, né? Ah, Então, esse aqui estaria clinoide, aqui é o triângulo clinoideu, tá? Então, esse aqui é a carótide da clinoideia, tá certo? ah, ah. Inclusive, isso aqui deve ser o anel dural interno, anel dural externo, tá vendo? Uhum. Fala um triângulo, anel dural interno, anel dural externo, tá? Beleza. Então, aqui a gente tem um nervo, né? Como é que chama esse nervo? Oculomotor? Oculomotor, muito bom. Ele vai entrar num triângulo, certo? Esse triângulo ele é composto por quais estruturas, você lembra? Não. Não, mas Ele- estrutura não. Lembra que eram três estruturas importantes, né? Que é o clinoide anterior, clinoide Uhum. posterior e o ápice petroso, tá? Uhum. Isso vai formar um triângulo de folhetos durais, aqui tá dando para ver melhor, ó, tá vendo? Uhum. Ligamento petroclinoideu anterior, tá? Petroso para Tá. clinoide anterior, tá certo? E aqui por baixo dele tá passando o terceiro nervo, tá vendo? Uhum. Beleza. E aqui tem outro nervo, Sim, claro. esse é o troclear. Muito bom, muito bom. Beleza. E isso aqui, que estrutura é essa? É o gânglio do trigêmeo, né? O gânglio trigêmeo, o gânglio de Gaster, exatamente, exatamente. Então, para cá, né, assim, envolvido por essa dura aqui, você teria o cabo de Meckel, certo? Envolvido por essa Uhum. dura mater aqui, você teria o cabo de Meckel. Na verdade, ele é cheio de líquor, né? O cabo de Meckel, e por isso, quando você punciona, né, faz aquela punção do trigêmeo, a punção do forame oval, você espera que venha líquor, né? Mas não porque você chegou na fossa posterior, né? Espera-se, né? Às vezes chega na fossa posterior também. Mas o ideal é vir líquor, mas líquor do cabo de Meckel, não líquor da fossa posterior, tá? Uhum. Forame oval tá aqui, né? Isso aqui é o forame oval. Por aqui que chega com a agulha. Você já viu o podólogo fazer forame oval? Não, Alguma não, vez? nunca. Ainda não. Você vai ver até o seu R3, R4, você vai. Ainda vai ver, Vamos ver que fazer não. bastante. Se ele não Bom, sair. então segue aqui, né? Qual nervo que é esse aqui? O trigêmeo, você tá falando? Ah, o. É do trigêmeo. Pera, É um antes? dos ramos do trigêmeo, certo? Uhum. Oi? Uhum. Não, não tinha entendido onde você estava apontando. Tá, aqui é um dos Ah, ramos pra do baixo é a trigêmeo. Qual que é? V3, é. V3, muito bom. Aqui, Ó, 2, V2 e aqui V1. V1. Qual deles que vai para a fissura orbitária superior? O V1. V1. Então você consegue ver aqui, ó. Tá vendo a fissura orbitária superior aqui?
Veia orbitária, tá vendo a veia orbitária aqui? Uhum. Ela que se comunica com a veia orbitária superior, veia orbitária inferior, tá? Ela que vai ser a comunicação com o seio cavernoso, comunicação de dentro da órbita com o seio cavernoso, tá? Beleza. Aqui tem uma artéria. Que artéria é essa? No assoalho da fossa média. Não lembro, não. Oi? Não, eu não lembro, não. Assim. A Aqui, meninge é aqui, média? meningeia. Meningeia média. Meningeia média, tá? E aqui aquele outro nervo, né, que eu falei para vocês, GSPN. o GSPN. Cara, eu vou ter que atender porque pode ser do plantão, só um minuto. É isso aí, galera. Qual que é a tradução do GSPN mesmo? Não, tá pergunta difícil. É nervo petroso maior, né? Nervo petroso superficial maior. Superficial. Não, beleza. Então, Nagai, aqui meningeia, certo? No assoalho da fossa média. E aqui um outro nervo que eu já falei para vocês, né, que é o nervo petroso superior, GSPN, né? Ele vai ter esse aspecto aqui, ele vai ser transversal a V3, né? Na verdade, ele é um ramo, né, do facial. Ele é um ramo do facial. Porque você lembra que o facial que inerva a glândula lacrimal, né? Então, como ele dá origem ao nervo vidiano, que vai para o gânglio palatino, que vai para a glândula lacrimal, então você lembra que esse aqui é a porção do facial que inerva a glândula lacrimal, tá? E ele é super importante, ele é um parâmetro importante nas abordagens da fossa média, porque ela é paralelo à carótida, e porque daqui para lá, né, você tem um triângulo, que é o triângulo de Kawase, né? Lembra o triângulo de Kawase? Que é daqui que você faz a petrosectomia anterior, né? Esse triângulo aqui também é chamado de triângulo antero-medial. Daqui para cá, póstero-medial. Daqui para cá, póstero-lateral. Bom, beleza. Agora tá mais fácil ainda, a gente já mostrou tudo, né? Agora dá pro R1. Luiz Miguel tá aí? Oi, tô sim. Beleza. Luiz, assim, tá. Não é fácil, mas vamos tentar, porque assim, já completou toda a dissecção, né? Então, se você acompanhou, você já vai conseguir pegar uma parte, certo? Que estrutura é essa aqui? Vermelhinho aqui? Aí a carótida. A carótida. Aqui, esse triângulo aqui, o que é? O clinoideu. Clinoideu, beleza. Aqui, É o terceiro par. terceiro, beleza. E aqui você vê que tem um ligamento cortado, né? Você faz ideia de que ligamento é esse? É o petroclinoideu anterior. Isso, muito bom. Petroclinoideu anterior. Dentro petroso, aliás, é clinoide, né? Petroclinoideu anterior. Para cá, petroclinoideu posterior. Para cá, interclinoideu, entre as clinoides, tá? E aqui, acompanhando ele, né? Margeando ele, você tem um outro nervo, né? Que nervo é esse aqui? É o troclear. Troclear, muito bom. Esse outro nervo aqui de baixo, É o trigêmeo. trigêmeo. Qual que é essa parte aqui, essa porção? É V1, V1, 2 V2, e V3. 3. Beleza. E aqui é aquelas outras partes que eu falei para vocês, né? Espaço venoso, né? Espaço venoso anteromedial, inferomedial. Isso aqui eu acho que é menos importante. Aliás, né? Aqui a fissura, a veia orbitária é superior, tá? Isso sim é importante, né? Porque vai entrar na órbita junto com os nervos cranianos. Bom, seguindo aqui a dissecção, então, João, vai lá. O que Pode ele falar. fez? Ó, ele pegou, cortou o trigêmeo lá e rebateu para cá. Foi isso que ele fez. Diferente. Para você enxergar aqui o espaço venoso. Mas segue a mesma lógica, né? Então, aqui acho que não tem tanta importância, né? Vou
vou pular você para o próximo, que não tem nada demais, ele só tirou aqui o trigêmeo para você ver a impressão trigeminal e para você ver que a carótida, o segmento láceo petoso, né, está aqui exposto, né, por baixo de onde está de onde está o gânglio de Gaster, né? Bom, aqui ele tirou o trigêmeo para a gente enxergar as relações com os nervos profundos, né? Então, queria ver esse aqui, João. Calma aí, esse daí me parece o abducente. O abducente, muito bom, abducente. Abducente. Então, aqui aqueles espaços venosos que eu falei para você, né? Espaços venosos, né? Que o restante das estruturas vocês já viram, né? Ligamento petrolingual, né? Super importante também. E aqui, mais do mesmo, né? As mesmas estruturas. Detalhe importante disso aqui. Como é que chama essa parte aqui da carótida cavernosa, João? Esse daí seria o joelho posterior. Joelho posterior. Qual é o principal ramo do joelho posterior? O tronco meningohipofisário. Meningohipofisário. Vai dar origem ao quê? Caralho. A Cassinari Bernasconi. Isso, Bernasconi Cassinari, né? Artéria tentorial, mais importante. Se você quiser embolizar, né, um tumor de tentório, você vai ter que embolizar essa artéria. Eventualmente, até o petroclival também vai ter recrutamento da artéria tentorial. E tem mais outras duas importantes. Eu esqueci. Artéria hipofisária inferior, né? Uhum. E artéria meningeia dorsal, que eventualmente, em 8% dos casos, pode surgir do joelho anterior. Perfeito. Tá. Beleza. Então, aqui, fissura cutária inferior, já falei para vocês, né? Tá. E os triângulos aqui? Esse aqui, É o clinoideu. ele me deu aqui. Aí eu acho que seria o óculo motor, né? O óculo motor, né? Dá para ver melhor aqui, né? Mas o óculo motor estaria nessa região por cima, né? No teto do seio cavernoso. Uhum. Aqui. É o supratroquear, Esse aqui. o infratroquear. Aqui. Aí eu já esqueci. Antero medial, antero lateral. Perfeito. Eles vão dar acesso ao quê? Precisa da ajuda dos demais aí. Seisfenoide, tá? E o infratroclear dá acesso ao quê? Ao tronco meningohipofisário, né? Que é o de Parkinson. Isso aí, exatamente. Beleza. Como é que chama esse triângulo daqui para frente? Aqui para frente, né? Para anterior do GSPN. Anterior e lateral, se diz? É isso, anterior e lateral. É o Glasscock. Glasscock. Ou póstero lateral. E para trás, né? Póstero medial. Que tem aqueles parâmetros que eu falei, né? Que você pode traçar Seria o de 45 Kawase, graus. Né? De Kawase. Você pode traçar 45 graus, né? Na verdade, que seria 135, né? Mas lá mostra 45, que é do. Ele traça 45 em relação ao GSPN, né? Então traça 45 graus, por isso que vira quadrilátero, né? Que você pega essa reta com a borda do petroso, com V3 e com GSPN, vira o quadrilátero de Kawase. Uhum, perfeito. Né? Triângulo, se você quiser considerar, você pega lá, faz a bissetriz, né? É basicamente isso. Beleza, aqui também dá para ver bem os triângulos, principalmente essa segunda, que eu acho que tá bem, essa segunda imagem tá bem legal para a gente ver. Então, como é que chama essa estrutura aqui? O Thiago tá aí? Opa, tô aqui. Então tá bom, Thiago, sua vez aí. Beleza. Você que gosta de hint, sabe, tem que saber isso aqui, que isso aqui faz bem parte da hint, né? Como é que chama essa estrutura aqui? O ligamento petrolingual, Teto lingual. Tá. Então, para cá, carótida, petrosa, petrose, para cá, cavernosa. cavernosa. Isso. Certo. Beleza. E como é que chama essa parte aqui da artéria carótida cavernosa? O alço posterior, tá falando? Isso, osso posterior. Tá. Qual é o principal ramo dela?
É, o tronco mínimo hipofisário, né? É a principal artéria benascone calcinária. Isso aí. E esse ligamento aqui, como é que ele chama? Gruber, De Gruber, beleza. E esse canal aqui? Dorello. Dorello. Isso aí, muito bom. Que dá para ver bem da delimitação do ser cavernoso, né? Achei essa imagem tá bem bonita para ver. Tá, bem Aqui, interessante. aqui acho que não tem nada muito importante para mostrar. Aqui só, E só aqui tá que. legal para ver a história, né, do anel dural interno e externo. Aqui é bom que ele colocou upper ring e lower ring, né? Que não tem erro, né? É, Mas quando você coloca externo e interno, tem gente que coloca interno como mais distal, tem gente que coloca o interno como mais proximal, enfim, é meio é. complicado isso. Essa segunda imagem é que é isso que tu falou, né? Que a artéria petrosa, a maioria das vezes, não é coberta por osso, né? Exatamente. Ela é coberta pelo trigêmeo, não é coberta por osso. Né? Você vai lembrar de eu falando na cirurgia, o Dr. Cole estava drilando lá o petroso, tá? É, exato. É. Pois é, em 85% dos casos, ela não é coberta por osso. Ela não é coberta por osso. Só em 15% dos casos você tem uma lâmina óssea fina, geralmente. Tá? Bom, aqui, igual eu falei para vocês, né? Esses dois triângulos aqui, como é que eles chamam, Thiago? O anteromedial e anterolateral. Isso, eles vão dar origem, eles vão dar acesso, né, ao seio esfenoidal, tá? É. Aqui é o gânglio ptérico palatino lá na frente, né, perto de V2, né? Então, como é que chama essa região aqui? Fossa pterygo-palatina. Fossa ptérico palatino, isso aí. Fossa ptérico palatino. E aqui é a artéria maxilar, tá vendo? A artéria maxilar, que eu falei para vocês na outra aula. Uhum. Agora, a figura, eu achei a mais bonita, assim, do livro, talvez, né? Que pega tudo, assim, dá para ver bastante coisa. Vamos lá, Jean, sua vez aí. Diga aí. Tá me ouvindo? Vai, Murilo? Alô? É o Jean Oi. aqui. Ah, Jean aí, tá, beleza. Então, vai lá, Jean. Sua vez de brilhar agora. É, Então, carótida cavernosa, né? Que nervo é esse aqui? Uhum. Aí é o terceiro, oculomotor, Tá. Aqui, troclear, nuclear. oftálmico, Oi? oftálmico, V1. Aqui o oftálmico, né? Mas na verdade, aqui é o abducente, tá vendo? Aqui é o abducente. Ah, aquele ali atrás, tá. Tá aqui, ó. Ligamento de Gruber aqui, né? Certo? Uhum. Canal de Dorello, tá? Aí aqui sim, né? Trigêmeo, né? Trigêmeo. Aqui entrando na fissura orbitária superior, ó. Achei bem legal que ele secou até aqui na frente. Dá pra ver a artéria oftálmica aqui fazendo todo o trajeto dela. Carótida petrosa, né? Que nervo é esse aqui? GSPN. GSPN. Então, GSPN carótida paralelo a ela. Que estrutura é essa aqui? Que eu acabei de falar. São três estruturas paralelas umas às outras. Aí, Aí. essa região óssea, Nesse músculo aí. É um músculo. Estrutura muscular aí. Tuba auditiva. Então, são três estruturas que são paralelas. Carótida, GSPN e tuba auditiva. Enfim. tá. Aqui, que artéria é essa aqui? Faz ideia? Perto de V2 Ah, aqui. ergopalatina. Maxilar, na verdade. Hum. Artéria maxilar. Bom, então é isso.